Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos da sessão do dia 25 de maio de 2016. Karina, essa semana, por conta do feriado do Corpus Christi, na quinta-feira nós tivemos apenas a sessão de quarta. Porém, uma sessão importante e fechando o mês, né? Fechando o mês e com vários julgamentos realizados e julgamentos importantes. Ainda matérias não concluídas em razão de pedidos de vista, mas com o início de uma discussão que pode, inclusive, mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do creditamento do imposto sobre produtos industrializados em toda a Zona Franca de Manaus. Se há o direito de creditamento ou não das empresas fabricantes que adquirem insumos, matérias-primas, bens necessários para a produção de um produto final, se haveria ou não o direito de se creditar ou se ter um desconto no pagamento do IPI ao final, no momento em que esse produto está já finalizado. Esse julgamento foi iniciado na quarta-feira, havia uma grande expectativa, inclusive com um prévio agendamento para essa matéria para ser julgada no dia 25, mas o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Nesse julgamento, nesse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, já votaram a ministra relatora Rosa Weber, ministro Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso, votando no sentido, entendendo que há o direito, sim, do creditamento do IPI, e nós vamos explicar o que é isso, como é que é essa não cumulatividade do imposto, de acordo com o previsto na própria Constituição, e quais foram os fundamentos que a ministra Rosa Weber, acompanhada pelos ministros Fachin e Barroso, levaram a concluir que a Zona Franca de Manaus merece um tratamento diferenciado e que, portanto, eles promovem e sugerem uma alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca deste assunto, mas para esse caso específico. Outro julgamento também importante que acabou sendo realizado na quarta-feira foi a suspensão de uma condenação criminal de uma determinada pessoa que estava sendo acusada de crime contra a segurança nacional, mas que acabou sendo extinta sua punibilidade em razão da prescrição. É mais uma pessoa que não terá que cumprir pena, né? E aí a gente já pensa na superpopulação carcerária, é menos um que será encarcerado no Brasil em razão dessa desclassificação do crime contra a segurança nacional para contravenção penal e, com isso, a extinção da sua punibilidade. Outro caso que também começou a ser julgado, teve a retomada do julgamento, era sobre a possibilidade de uma pessoa física, um procurador da Fazenda Nacional, poder ingressar como amicus curiae em um determinado processo aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma matéria processual, uma discussão bastante interessante, mas que houve a suspensão do julgamento em razão de um empate que teria sido provocado na quarta-feira, um assunto que deve retornar em breve ao Supremo Tribunal Federal. Embora tivemos uma sessão única essa semana, os resultados, vamos dizer assim, que as discussões implementadas no plenário foram bastante positivas, com assuntos que devem retornar ainda no plenário. Perfeito. Deixe-me aprofundar um pouco mais um desses temas. Como a Karina já adiantou, o plenário do Supremo Tribunal Federal analisou na quarta-feira um processo envolvendo a União e uma empresa de telecomunicações que quer aproveitar créditos do IPI quando forem usadas matérias-primas da Zona Franca de Manaus, uma região que tem vantagens fiscais diferenciadas do resto do país. Os ministros analisaram um recurso extraordinário sobre o direito ao aproveitamento do crédito do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na entrada de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus. A relatora, a ministra Rosa Weber, discorreu sobre os fundamentos da criação da Zona Franca de Manaus para estimular o desenvolvimento da região norte e citou a jurisprudência da Corte sobre o assunto, ressaltando que os casos semelhantes sobre isenção fiscal não versavam sobre empresas situadas na Zona Franca de Manaus. Em seu voto, a ministra negou o recurso da União, citando a necessidade de tratar a região de maneira diferente de outras localidades. Se afigura um verdadeiro contrassenso abandonar a região à própria sorte. E isso ocorrerá caso as vantagens previstas no campo fiscal tornem-se comuns a todo o país. A diferenciação da Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais, deve-se à sua diferença geográfica e econômica,
sendo ela de fato diferente por razões geográficas e econômicas, deve ser tratada de direito de modo diferente, para que um dia possa ficar de fato igual e, a partir de então, ser submetida a regras iguais. Em suma, sendo diferente, ela precisa de regras diferentes que possam promover a sua igualdade. Prossigo dizendo, senhor presidente, que durante o período garantido pela Constituição, o sistema constitucional determina tratamento diferenciado para os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, para que ela siga fomentando o desenvolvimento da região, que é interesse da federação como um todo, pois esse desenvolvimento é, na verdade, o desenvolvimento da nação brasileira, bem como a preservação ambiental e a própria integração nacional. A Zona Franca de Manaus conta hoje com cerca de, e se disse da tribuna, mais de 600 empresas instaladas, segundo a superintendência, a SUFRAMA, graças aos incentivos fiscais, e se espera que avance mais, superando as limitações geográficas. Todas essas considerações denotam que o tratamento tributário diferenciado para esta relevante área encontra suas razões na necessidade de desigualar juridicamente, como já enfatizei, uma situação fática desigual para realizar assim a igualdade. Este é o sentido, na minha visão, para a Constituição Federal de 1988 se ocupar no ADCT com a manutenção dos peculiares incentivos fiscais direcionados à região. Logo, essa isenção não recebe, por determinação constitucional, o mesmo tratamento de isenções em geral, não se enquadrando, por conseguinte, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, candidato a precedente para o presente caso, qual seja o recurso extraordinário 353.657, ou mesmo na reafirmação da sua jurisprudência. Os ministros Edson Fachin e Roberto Barroso acompanharam o voto da relatora. Cheguei precisamente à conclusão que a eminente ministra Rosa Weber alcançou no exame da matéria, propondo a negativa de provimento. E o elemento, dentre outros, diferenciador, senhor presidente, em meu modo de ver, é que na hipótese, tal como entendeu a eminente relatora, entendo possível o aproveitamento de crédito do IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus por conta de uma exceção constitucionalmente justificável, exceção ao inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 153, e o fundamento dessa exceção está mesmo na própria Constituição Federal. Neste caso, no artigo 40 do ato das disposições transitórias, em que há uma referência específica à Zona Franca de Manaus. Portanto, não é a interpretação desse tribunal, e nem mesmo o legislador infraconstitucional, trata-se à vontade do Constituinte, que em 88, ao redemocratizar o país, e a esses que devemos, na verdade, prestar homenagens, ressignificaram vários dos significantes normativos que estão na ordem jurídica nacional. Dentre eles, a referência específica que fez o Constituinte, no artigo 40, à Zona Franca de Manaus. Mais do que a questão atinente ao artigo 43, que se refere a rigor a regiões, mas o artigo 40 do ADCT, ele é específico e fundamenta, tal como a eminente ministra relatora encontrou base, fundamenta esta plausibilidade de encontrar aí uma exceção constitucionalmente justificável. Portanto, pedindo vênia aos argumentos e posições em sentido diverso, entendo que, neste caso, cabe aqui respeitar o texto oriundo da Constituição de 88 e, portanto, a expressa manifestação do legislador constituinte que, como disse, repito, ao redemocratizar o país, também indicou, com o objetivo de promover a redução das desigualdades regionais e um conjunto de outros princípios que são também regras no sentido de normas constitucionais vinculantes, trouxe, portanto, essa dimensão para a seara constitucional. Também eu tenho um voto escrito nas duas versões possíveis, mas convenci-me
ouvindo os debates e, sobretudo, ouvindo o precioso voto da ministra Rosa Weber, que a solução proposta por Sua Excelência é a que melhor realiza a vontade constitucional na matéria, de modo que me alinho à eminente relatora para, igualmente, negar provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, por exceção, que esta é uma hipótese que comporta o direito de creditamento. E, portanto, estou propondo, de uma forma muito singela, como tese de julgamento, a afirmação de que há direito ao crédito de IPI na aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. Essa é a tese. Eu apenas complemento que não decorre da aplicação direta da não cumulatividade, mas sim da especial posição constitucional atribuída a essa região e da natureza de incentivo regional da desoneração. É como voto. Mas o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Aqui se discute o direito a acreditamento, não é direito à isenção. Acreditamento é muito mais do que isenção. Isenção, numa linguagem simples, seria a não obrigação de pagar. O acreditamento é mais do que isso, é um direito de haver um crédito de um tributo que não foi pago, são coisas diferentes. Eu vou pedir vista para meditar sobre isso, porque confesso que não estou inteiramente convencido. No próximo bloco, nós ainda vamos tratar dessa questão do creditamento do IPI. E você vai ver também, sessão do plenário de quarta-feira, o STF anulou condenação que foi feita com base na Lei de Segurança Nacional. Estamos de volta com plenárias e vamos retomar a questão do creditamento de IPI. Ô Karina, qual é a principal discussão dentro desse tema? É um tema bastante interessante que, como eu disse no início do programa, já estava previamente agendado no plenário para que o início do julgamento, ou talvez a finalização, acontecesse na quarta-feira. Só não houve por conta de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Mas nesse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, a discussão é bastante interessante na medida em que vai se falar sobre o direito de um fabricante de poder compensar o final do IPI que ele tem que pagar sobre aquele produto que foi industrializado, levando-se em consideração todo o IPI que foi pago durante a fase de produção. Vamos entender melhor com um exemplo. Eu acho que a forma mais didática para a gente conseguir entender isso é com um exemplo. Existem produtos, vamos dizer assim, insumos ou matérias-primas, vamos chamar de bens. Alguns bens que são adquiridos para a fabricação de um produto final, que quando eles são adquiridos, há incidência do IPI. Então, vamos imaginar a fabricação de um carro. Para você chegar ao produto final carro, e que vai incidir o IPI sobre ele, você tem que comprar insumos e matérias-primas para poder montar o carro e ter o produto final. Quando você compra o vidro, a roda, o tecido, a tinta para pintar o carro, sobre vários produtos desses que são adquiridos, esses insumos e matérias-primas, vai haver a incidência do imposto sobre produtos industrializados, ok? Você já foi pagando esse IPI ao longo dessa fase de produção. E quando o carro fica pronto, sobre ele vai incidir de novo o IPI. Esse creditamento significa dizer, todo o IPI que você pagou durante a fase de produção tem que ser calculado para, ao final, quando você tiver que pagar o IPI sobre o carro, você ter um desconto naquele valor final. Então, é como se gerasse um crédito daquilo que já foi pago, para que seja descontado no produto final. Só que existem situações, insumos e matérias-primas, que não são, que são isentos da incidência do IPI, como no caso, alguns produtos, insumos adquiridos na Zona Franca de Manaus. Alguns são isentos ou existe a não incidência do IPI, como é o caso da Zona Franca de Manaus. Então, o que se discute nesse recurso extraordinário, que deve ser retomado o julgamento em breve no Supremo Tribunal Federal? A empresa que adquire esse insumo na Zona Franca de Manaus, ela não tem que pagar o IPI durante essa fase de produção, vamos dizer assim.
mas ela quer ter o direito de crédito e o desconto ao final do IPI, do pagamento do produto final. Então, ela quer ter crédito do tributo que ela não pagou. Foi exatamente essa dúvida que o ministro Teori Zavascki levantou e motivou ele a pedir vista desse recurso extraordinário para melhor refletir se haveria ou não esse direito para as empresas. O recurso extraordinário que chegou até aqui o Supremo Tribunal Federal, ele foi proposto pela União, que pretende arrecadar o IPI e dizer, olha, se você, empresa, não pagou esse IPI durante essa fase de produção, você não tem direito a crédito. E é nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o voto da ministra Rosa Weber, desde 2007. Então, se não há o pagamento do tributo, em razão da não incidência, não há que se falar em crédito. Mas a ministra Rosa Weber, no seu voto, e invocando dispositivos constitucionais, que dá um tratamento diferenciado à Zona Franca de Manaus, que dá um tratamento diferenciado que vem ao encontro da Constituição justamente para proporcionar a aplicação do princípio da isonomia, para que haja uma redução das desigualdades regionais, e essa foi uma opção feita pelo legislador, com esse tratamento diferenciado, haveria sim o direito dessas empresas fabricantes de ter o crédito do IPI, justamente por ser um tratamento diferenciado. Então, ela invoca tanto a possibilidade dessas hipóteses de não incidência do IPI previstos na Constituição para a Zona Franca de Manaus e também a sua observação em prol do Pacto Federativo, em prol desse federalismo cooperativo, em prol também do desenvolvimento da região e, portanto, ela acaba negando o provimento ao recurso da União para dizer que existe sim o direito de crédito, mesmo não tendo sido pago o IPI nessa fase, então aplica-se o princípio também da não cumulatividade para essa hipótese, mas apenas, e aí ela chama bastante atenção, é uma situação peculiar da Zona Franca de Manaus. Então, há uma mudança de jurisprudência, mas apenas para esse caso específico, e ela frisa isso bastante durante o seu voto. E nesse sentido, o ministro Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso acabaram acompanhando a ministra Rosa Weber para entender também que nesse caso da Zona Franca de Manaus, embora não haja incidência do IPI sobre determinados insumos e matérias-primas, há sim o direito do fabricante de ter o crédito desse IPI ao final e um desconto naquele IPI que ele tem que pagar sobre o produto final que foi fabricado. Então, esse julgamento foi interrompido em razão do pedido de vista do ministro Teori Zavascki e deve ser retomado em breve com o retorno no plenário dessa discussão, que acredito que deva suscitar bastante polêmica, justamente porque é uma jurisprudência que vem sendo aplicada desde 2007, mas esse caso tem as suas peculiaridades próprias. Perfeito, Karina. Em outro julgamento desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal anulou condenação com base na Lei de Segurança Nacional de réu preso com 2 granadas de uso exclusivo do Exército em 1997. Ele foi condenado pelo juízo da 2ª Vara Federal de Uberlândia, Minas Gerais, a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 7.170, que trata da posse de armamento ou material militar privativo das Forças Armadas. Ainda na sessão desta quarta-feira, os ministros julgaram um recurso criminal interposto contra uma sentença da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia, que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Ele foi acusado pelo uso de 2 granadas durante um assalto e processado com base no artigo 12 da Lei 7.170, de 1983. O recorrente alegou que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é necessário que exista motivação política para que seja caracterizado o crime do qual trata a lei que gerou a condenação. O Ministério Público Federal rebateu, alegando que, pela redação do artigo 12 da lei, basta que seja realizada a ação de importar ou introduzir armamento ou material militar privativo das Forças Armadas sem autorização. Os ministros entenderam que a falta de motivação política descaracteriza o crime tipificado na lei. Eu estou, no meu voto, dando parcial provimento ao recurso para a fim de afastar a tipificação do artigo 12 do parágrafo único da Lei 7.170/83, reconhecer a nulidade do processo desde o início por incompetência constitucional da Justiça Federal. A questão não se tratava de segurança nacional.
desclassificar a imputação em tese para a contravenção penal do artigo 18 do Decreto-Lei 3.088, 41 e 3, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento nos artigos 107.4 e 109.5, ambos do Código Penal. Enfim, aqui eu faço um resumo de todo o caso e já adianto a posição que é na linha, inclusive, da posição. Senhor presidente, na qualidade de revisor, não tenho nenhuma divergência, só para explicitar uma questão de eficácia da lei no tempo, porque eu também estou acompanhando o ministro Toffoli, só que eu estou dando provimento integral ao recurso, não estou parcial. O que houve, na verdade, é o seguinte, o paciente foi surpreendido com armas de uso reservado do Exército, foi preso sob a acusação de cometimento de crime de segurança nacional. Verificou-se que, na verdade, ele estava com aquelas armas, mas não havia nenhuma motivação política que fizesse incidir a Lei de Segurança Nacional. Só que, naquela oportunidade, não havia ainda o Estatuto do Desarmamento. Então, a figura residual era a figura da contravenção penal, que, pela pena em abstrato, já estava prescrito. Então, no meu modo de ver, a hipótese é de provimento integral do recurso. No caso, quer dizer, o exame do contexto fático evidencia que não houve motivação política e, mesmo que tivesse havido motivação política, não se ofenderam ou mesmo potencialmente, os valores jurídicos que a Lei de Segurança Nacional busca tutelar. Depois da decisão, o ministro Roberto Barroso comentou sobre a falta de atualidade da Lei de Segurança Nacional, que classificou como um diploma legal de outra época. Já há no Congresso, apresentado de longa data, uma nova lei, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático e das Instituições, que a substitui de maneira apropriada. Tanto, só para não parecer que nós estamos cogitando aplicar a Lei de Segurança Nacional num mundo que já não comporta mais a parte da filosofia abrigada nesta lei, que era uma lei do tempo da Guerra Fria e de um certo tratamento da oposição como adversários. Esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa semana com sessão única. Mas semana que vem já abrimos o mês de junho, né, Karina? O mês de junho e ao vivo no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira, encontro marcado no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.